Olá, sejam bem-vindos ao Criminalistas, um podcast de Rango Produções. Eu sou o Fernando E eu sou a Amanda. e hoje a gente tem um convidado muito especial, Marcelo Felipe Sampaio, um diretor, escritor e produtor de alguns documentários bem premiados. E fala um pouquinho sobre você, Marcelo, por favor. Se apresenta, fala um pouco da sua trajetória. Boa tarde a todos. Primeiro, muito prazer estar participando desse podcast. Meu nome é Marcelo Felipe Sampaio, tenho 47 anos, sou músico e cineasta. E ano que vem eu vou completar 30 anos de produção artística. Eu já estou atualmente estou no meu quarto longa-metragem, né? E dirigi primeiramente o La Plata e Viuí, Enterros e Guardados. Depois eu dirigi o Eldorado Mengele Vivo ou Morto. Estou fazendo um filme agora sobre a trilha dos ratos e estou fazendo um filme musical que eu não posso falar nesse momento. Que é ainda sigilo, mas eu darei a primeira entrevista para vocês aqui. E comecei na música em 1991, né, que era a minha forma de entrar na arte foi na música, sendo baixista de banda, né. Na época nós não tínhamos muita informação, não tinha essa tecnologia que tinha hoje, aprendi muitas coisas de forma intuitiva. E alguns anos depois eu fui para a área de cinema, né? Muita gente até... Tipo assim, que eu gosto muito de filmes blockbuster, né? E a minha primeira inspiração de entrar no cinema foi quando eu assisti o filme O Predador, de Arnold Schwarzenegger, em 1988, em junho de 1988. Eu fiquei muito impressionado com aquela produção e me deu vontade de estar dentro do cinema, né? Quando eu vi aquelas cenas que me impactou bastante, né? E estou aqui à disposição de vocês, né? Bom, você já citou Predador, então. Quais outras foram suas inspirações para começar nesse mundo, assim, principalmente de documentário? Olha, em 1994, eu vou já citar o filme que eu fiz, Eldorado Mengele Vivo ou Morto, que está na Amazon Prime Video. Em 1984, tínhamos poucas informações, eu morava em Diadema, e eu tinha 11 anos, eu assisti um filme chamado Maratona da Morte, que é com o Laurence Olivier e o Dustin Hoffman, né? O Laurence Olivier, ele fazia um personagem que era baseado no Mengele, né? E o Dustin Hoffman era um personagem judeu, e o nazista, ele era um dentista e ele torturou esse judeu numa cadeira de dentista. Eu fiquei muito impressionado com a história, né? E com essa história eu falei, caramba, né? Mas e na época pra gente era tudo verdade, não tinha essa de ficção, não tinha fake news. Não tinha ficção. A gente assistia os filmes como uma verdade. A gente achava que era retratado ali na tela e tudo era verdade. Uhum. E eu fiquei muito impressionado com essa história. E a gente, como só tinha o Supercine no sábado à noite, né? E quando meu pai me deixava assistir, passava no sábado à noite, Supercine tem até hoje, né? E eu assisti esse filme Maratona da Morte e assisti o filme também Tubarão, do Steven Spielberg, né? Uhum. E aí me deu vontade de entrar fazer essas produções, né? E como eu achava que todos esses filmes, até as ficções, eram verdades, eu me interessei muito por documentário anos depois, né? Então essa foi a minha entrada no cinema, mas minha entrada nas artes foi através da música. Né? Eu montei 2 bandas, a gente tocou bastante na década de 90, né? Uma chamada Negócios à Parte, que era uma banda de soul, e uma banda chamada Pai Urso, né? Era uma banda de trip hop. A gente começou a produzir pequenos filmetes que a gente fazia trilha sonora ao vivo para esses filmes. E a gente sampleava os filmes do Hector Babenco, Pichote, A Lei do Mais Fraco. A gente sampleava o próprio Tubarão, né? Tinha a própria abertura do Tubarão, que a gente fazia essa trilha ao vivo. Mas a partir daí, eu comecei a trabalhar com pequenos filmes e comecei a entrar na área de cinema, né? E aí, um belo dia, um cara falou assim, pô, você faz uns filmes bacanas, você faz esse trabalho bacana com música, você não quer vir dar aula aqui em Diadema aqui pra gente? Eu mal sabia, eu mal tinha conhecimento técnico da área de cinema, de montagem,
e acabei não dando aula lá em Diadema, e foi um grande aprendizado para mim. Eu acho que eu aprendi mais, mais do que com os alunos, né? Mais ensinando do que realmente... Mais ensinando, eu aprendia mais, tanto é que os meus alunos hoje são queridos até hoje a gente tem contato, faz mais de 15 anos. E depois comecei a dar aula e depois eu fui para a área de publicidade, assim, caí meio de paraquedas, trabalhar nas grandes produtoras com as grandes marcas, né? Trabalhei com Sadia, trabalhei com Holland, trabalhei com Yamaha, todas as grandes marcas e trabalhei com os grandes diretores de publicidade, né? E muito com os diretores de publicidade também. E dirigi alguns trabalhos publicitários e estamos na área até hoje, né? Tá tudo conversando ali. Eu percebi bastante isso quando eu entrei na faculdade, quando eu percebi como que é grande essa área, tem muitas possibilidades, né? E sim. Você tá aqui fazendo um documentário, de repente você, né, vai para publicidade, fazer essas coisas, é muito, muito legal. Tem muitas oportunidades, dá para trabalhar com áudio, tudo, né? Sim, a área é muito vasta, né? Essa área de audiovisual é muito vasta. Você pode trabalhar em várias áreas, você pode fazer trilha sonora, e é uma coisa que não te deixa muito cansado, né? Que cada job que você faz, cada trabalho que você faz, é um trabalho diferente, você mexe muito com pessoas, né? Você tem que mexer tanto... Verdade, você se renova ali. Isso, você mexe tanto com pessoas, tanto artistas muito... que tem a produção, às vezes, muito chata, entre aspas, né? E artistas que são... Você vai conhecer o cara, você é fã, e você vira o dobro do fã dele depois que você conhece, né? Eu ia falar que sobre o seu documentário do Mengele, eu vi que demorou bastante anos para você finalmente assim lançar ele. Eu queria que você falasse um pouco desse seu processo assim de pesquisa mesmo. É uma coisa que eu vejo, eu encontrei muita dificuldade nesse processo de pesquisa. E quando eu tinha uns 15 anos, comecei a ser fotógrafa, depois eu me interessei pelo vídeo, e até entrar na faculdade eu não tinha essa noção de pesquisa, de roteiro. Eu ia no feeling, sabe? Eu ia no que eu achava legal. E hoje eu vejo como é importante a pesquisa. E eu vi que demorou um tempo, né, para você finalmente lançar o do Mengele. Eu queria que você contasse um pouco desse processo de pesquisa. O documentário do Mengele, ele demorou porque eu fui aprendendo arte do cinema fazendo esse documentário. Como eu falei, a ideia vem de muito longe, né? A ideia foi em 1984, quando eu assisti esse filme Maratona da Morte, né? É um filme baseado no Laurence Olivier. E aí, no outro dia, a gente com os amiguinhos da rua, que a gente tinha um pequenos Rubens Evald Filho ali, e a gente ficava comentando os filmes do que a gente tinha assistido na noite anterior. E um dos amiguinhos falou para mim, pô, você sabia que esse cara morou aqui em Diadema? Que pra gente era verdade, né? Não era filme, era verdade. Falei, engraçado, que isso foi antes do caso acontecer em 1985. Eu fiquei muito impressionado com a história. Eu morava num bairro do lado do bairro do Mengele, eu era praticamente vizinho, eu morava num bairro do lado. E realmente a gente sempre ouvia falar que o Mengele morou naquela parte de Diadema, de Eldorado, que é uma divisa entre Diadema, São Paulo e São Bernardo do Campo, mas era meio que uma lenda aquilo. Era meio então, que um mito, né? Era um mito. Eu falo, pô, era o seu Pedro que morava aqui, pô, era um bom velhinho. É engraçado, todo mundo gostava dele ali. E aí passaram-se alguns anos, eu montei aquelas duas bandas, fui para a área de cinema. E um dia na casa do roteirista, que é o Fernando Bonassi, que, para quem não conhece, o Fernando Bonassi é o roteirista da Globo, fez o filme Carandiru, fez o Cazuza, fez o Carcereiros agora. E eu falei para ele, numa conversa aleatória, falei, pô, eu tenho vontade de fazer o filme lá do Mengele, lá em Diadema. Aí ele ficou super empolgado, ele falou, não, vai que eu te ajudo, vai que eu te ajudo. Isso aí foi em 2004, né? Aí eu comecei a filmar, comecei a fazer as pesquisas, e não tinha, a gente não tinha muito acesso a câmeras boas, a tecnologia não era tão desenvolvida como é desenvolvida hoje em 2004, né? Comecei a filmar, comecei a captar bastante coisas, e aí o tempo foi passando, né? E aí eu fui me desenvolvendo na área do cinema, tanto que finalmente eu consegui lançar o filme em 2019, foram praticamente, acho que 14 ou 15 anos de produção. E na primeira exibição do filme a gente ganhou o prêmio de melhor documentário nacional em 2019, lá no Festcine Pedra Azul, no Espírito Santo. E ganhamos alguns prêmios em Hollywood, exibimos o filme em Nova York. De um ano e meio para cá foram
com 9 prêmios e 17 indicações, incluindo os 2 filmes, o La Plata e Viu-i e o Eldorado Mengele Vivo ou Morto, né? Mas foram anos de pesquisa, foram dolorosos, viu? É um negócio doloroso para fazer, porque a história é muito triste. Depois, e foi um lance muito doloroso, mas valeu a pena no final. Eu acho que eu lancei o filme na hora certa, né? Nossa, sim. Porque com o desenvolvimento dos streamings, sabe, eu consegui colocar o filme no mundo todo, né? A gente fechou com a Amazon Prime Video, fechamos com o NetNow, fechamos com a Wides Stories, fechamos com a Box Brasil, e o filme está no mundo todo. Então, para mim foi uma conquista pessoal, que é a primeira vez que eu consegui colocar uma obra minha tendo um lançamento mundial, o pessoal na Austrália vendo, o pessoal na Itália vendo, o pessoal na Alemanha vendo, Estados Unidos vendo. Isso para mim foi muito gratificante, principalmente dessa história, que principalmente nesse momento agora a gente não pode deixar ela morrer, né? Porque essa grande desgraça que aconteceu no mundo pode ser que volte. Então a gente tem que contar essas histórias para não voltar mais. Sim. É muita coisa mal contada, que a gente não sabe se é verdade. Você falou sobre que a gente tem que sempre estar contando para não esquecer, né? Eu lembrei até de uma frase de um filósofo espanhol, que ele fala que aqueles que não podem lembrar do passado estão condenados a repeti-lo, né? O povo que não lembra, isso pode acontecer de novo, porque por mais que, né, a gente tem que sempre estar falando e lembrando, e ainda mais com audiovisual assim, porque pode acontecer de novo, né? Muita coisa que ficou mal contada. Hoje, principalmente com essa polarização política, né? Sabe? A polarização política está muito grande, sabe? Existe... Essa guerra direita-esquerda. Existe direita e esquerda e a verdade. Você entendeu? Exatamente. Então tá todo mundo preocupado mais com política partidária do que com o próprio ser humano. Você entendeu? E hoje em dia você não pode ter muito uma opinião formada, porque a lacrolândia vai vir para cima de você. Sabe? E outra, você não pode falar uma palavra fora de contexto, sabe? Que o pessoal pode recortar aquela palavra, sabe? E botar em outro contexto e fazer uma coisa totalmente ao contrário do que você está falando, né? E complicar a tua vida, sabe? Como tem, sim. hoje em dia hoje tudo é gravado, você não pode falar nada, tudo é gravado, tudo tem sendo vigiado, né? Sendo então, vigiado o tempo inteiro. Todo mundo sabe o que você está fazendo, então. Sabe, hoje então a gente tem que... Por isso que esses nazistas conseguiram fugir durante muito tempo. Não tinha Facebook na época, não, sabe? Eu tava pensando, imagina se tivesse internet, que os caras iam durar 2 meses. É verdade. Não ia. E outra, eles fizeram muito bem a parte deles, né? Por exemplo, o Mengele vai morar em Diadema. Quem que ia achar o Mengele em Diadema? Quem que ia pensar que o cara foi pra Diadema? O ABCD ali. O ABCD ali, Estrada da Alvarenga, 5.773. Não começou ainda. E aquela coisa. Então, para a gente fazer o audiovisual de verdade, a gente tem que, por exemplo, eu gosto de ir atrás das fontes direto, sabe? Eu gosto muito, por exemplo, eu sofri muito nessa pandemia porque o Abel Bastos eu entrevistei via Zoom, o Marcelo Garcia foi via WhatsApp, o Jorge Rubiano, grande escritor paraguaio, via WhatsApp também, sabe? Outro foi via Instagram. Eu tinha 60% do filme, sabe? Eu tinha gravado lá em Serra Negra lá, mas eu gosto, por exemplo, eu gostaria muito de entrevistar o Abel Bastos lá em Bariloche, sabe? Imagina. Lá onde o Hitler viveu, sabe? Onde o Hitler, a segunda teoria, a teoria dele, onde o Hitler passou, onde teve os U-boats lá, os submarinos que afundaram, por exemplo, eu gosto de ir lá. Eu tenho uma entrevista, eu tô doido para falar desse meu novo documentário, cara, mas eu não posso falar ainda. Oh, meu Deus do céu. É difícil. É difícil, é sobre música, é sobre uma grande banda brasileira. Então deixa quieto, senão eu vou até ficar curioso, vou querer perguntar. Mas eu tava falando com um dos entrevistados, mora em Houston, Texas, né? Eu tava falando com ele ontem, minha vontade era ir para ele te entrevistar, assim, entendeu? Como a gente, por exemplo, o documentário, o orçamento é baixo. Hoje em dia
Seria muito melhor ir lá, o cara vai gravar de live e vai me mandar via WeTransfer, tá? E eu gostaria muito de ir lá, como eu gostaria de ter ido para a Argentina. No meu primeiro filme, eu fui para o Paraguai, que fala sobre as lendas dos enterros e guardados da Guerra do Paraguai. Inclusive, a gente vai estar na 15ª Mostra Latino-Americana, agora em dezembro, né, com o filme La Plata e Viuí, Enterros e Guardados, que eu dirigi com o meu grande brother Paulo Alvarenga, que mora lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul, fala sobre Guerra do Paraguai. Lá eu consegui, em 2015 eu consegui ir para lá. Foi muito legal. E essa coisa de documentário, você tem que ir na raiz das coisas, né? E principalmente esses documentários que falam sobre crimes, né? E é bem difícil conseguir as entrevistas porque ninguém quer se comprometer, justamente por causa dessa polarização hoje, né? Sim. Uhum. E a gente, como documentarista, eu até falo, como documentarista, a gente tem que ser sério. A gente tem que ir no máximo da verdade possível, né? Eu tenho uma frase, existe a verdade, a mentira e o cineasta, né? Então, existem 3 verdades, né? Uma verdade, uma mentira e o cineasta. Então, é claro que sempre o resultado final vai da cabeça do diretor, né? Sabe? E às vezes a gente tem que chegar o mais próximo da verdade possível. Eu fui entrevistar... A gente teve essa dificuldade. Não, pode falar, pode falar. Não, pode terminar. Não, a gente teve essa dificuldade que também nesse projeto do PI a gente falou com a advogada representante do caso do Carandiru na frente dos policiais. E a gente falou com um ex-presidiário também, um ex-detento, né? E foi muito difícil, as pessoas têm medo, né? Principalmente ele não quis nem aparecer o rosto, porque tem medo do que pode acontecer, do que ele pode falar, sabe? E essa coisa de ser online é muito difícil, porque principalmente você, que deve ter muito mais técnica de entrevista, de tirar o que você quer, assim, o que você gostaria que ele falasse, né? O que explorar bastante. E eu sinto muita dificuldade pela internet, porque não é olho no olho. Até aqui no podcast a gente tem essa dificuldade de falar e até o outro escutar, receber e tal, deve ser muito complicado, né? Porque somente você que gosta de estar lá, assim, né? Quem não gosta, na verdade, né? Sim. Por exemplo, a gente tem que falar na seriedade. Eu quase perdi uma entrevista do escritor paraguaio por causa de uma grande emissora, um grande canal TV a cabo, porque esse canal de TV a cabo ele deturpou a história desse cara inteira. Aí quando eu cheguei nesse escritor paraguaio, o cara falou para mim, vou ser sincero para você, eu tenho ojeriza cineasta brasileiro. Ele falou assim para mim, ele falou, eu acabei de dar uma entrevista para um canal e o diretor tal, inclusive o diretor até aqui da nossa região, e o cara deturpou totalmente o que eu falei, sabe? Aí eu vi uma matéria, eu até mandei a matéria para ele depois, falando que tinham 12 a 13 entrevistados querendo processar o canal que tinha distorcido o que ele falou, o que os caras falaram, sabe? Então você tem que, para você ser documentarista, primeiramente você tem que ter credibilidade, sabe? Sim. No começo... Respeito. E respeito com as pessoas. Você tem que colocar ser direto. Esse documentário, Sim. A Trilha dos Ratos, um alemão que deu uma entrevista pra gente, eu achei que ficou muito pesado, sabe, a entrevista, porque a família do cara é viva ainda, sabe, tem empresa que o cara trabalhou, são vivos, a empresa existe ainda, sabe, o cara tinha me dado autorização de uso de imagem. Eu falei, pô, ela falou, mostra pra ele, vê se é isso mesmo. Fez com autorização de uso de imagem. O cara viu, nossa, o cara só faltou dar uma facada na gente, sabe? Eu achei melhor tirar, por quê? Eu achei melhor tirar porque a família do cara é viva ainda, sabe? Ia prejudicar ele. Então. Por mais que seja verdadeira a história, ia prejudicar o cara. Ia dar problema pra gente. Sabe? Com certeza. Com certeza o cara ia querer acionar a gente, é lógico que ele ia perder, porque ele tem um documento muito claro ali, o que ele assinou, e ele sabia do que estava falando. Depois ele se arrependeu. Mas eu pensei na família do cara. Aquela empatia, né? Eu falei, pô, o cara tem filho, tem o pai do cara, sabe? Eu preferi tirar.
Aí é... Uma dor de cabeça, seu nome ali, né? Também. Ia dar dor de cabeça, ia ter processo, essas coisas. Então, eu achei melhor tirar. Falei, não, tudo bem, a gente tira. Não, mas você tem que tirar. Falou, já falei que eu vou tirar, mas eu tenho uma autorização de uso de imagem sua, tá? Mas vou dar minha palavra que eu vou tirar. Porque eu pensei na família do cara, assim, não pensei no filme, sabe? Eu pensei mais na família do cara. E é como aconteceu nesse cara do Paraguai. O cara falou para mim, eu tenho pavor de cineasta brasileiro, entendeu? Então a gente tem que ser sério na hora de chegar às pessoas. São vidas, as pessoas são vidas. Sim, tem que saber chegar, né? E outra, eu tenho... e você tem que ter uma certa simpatia, sabe? Outra, para tudo, sabe? E principalmente nesses casos. Vai falar de Carandiru, vamos falar de nazismo, vamos falar de Mengele, sabe? Até esse documentário musical que eu estou fazendo, nossa, eu fui atrás de uma assessoria, falei com um artista tal, um artista super gente fina. Fui falar com a assessoria do artista, nossa, vieram com os 2 pés no meu peito, sabe? Aí a assessoria do artista te trata como fã, sabe? Porra, tá louco. Sim, acha que você tá invadindo o espaço. Aí já vieram, a assessoria do artista veio falar para mim, não, porque não é o momento, porque estamos em um momento de pandemia, porque não sei o quê, todo mundo tem consciência. Aí já começou meio que me dar uma lição de moral. Eu falei, ok, tudo bem, estamos em momento de pandemia? Estamos, você entendeu? Mas eu vou lá de máscara, eu vou lá de álcool gel, eu vou lá de, sabe? Eu vou lá com uma equipe super reduzida. Você pode falar para mim, sim ou não? Se não puder dar entrevista, ok, muito obrigado, entendeu? Só que eu vou colocar no... não quero autógrafo. Só que eu vou colocar no meu filme fulano de tal não quis dar entrevista. É isso. Ok, isso eu posso falar. Sabe? Eu posso falar da banda, posso falar porque são figuras públicas. Eu não tenho o Endurance lá, o documentário lá do Sepultura lá, que o Max e o Igor não quiseram dar entrevista? Então, sim. Engraçado que eu percebo claramente no documentário que foi uma dificuldade para a montagem fazer o filme sem os dois, sabe? É uma pena que eles não deram entrevista, que é um documentário, acho que até maravilhoso, né? Mas é o seguinte, a gente passa esse tipo de dificuldades. Eu sempre tive, eu até estava falando com a menina, com uma das meninas que me contactaram, a Gia, sobre um documentário dos crimes da Rua Apa, né? Que é do castelinho da Rua Apa, inclusive fala que o castelo é assombrado até hoje e tal. Que morreram os irmãos e a mãe. Morreram os irmãos, que eram riquíssimos, muitos irmãos. Família importantíssima de São Paulo, né? Sim, que fala que um matou o outro e atirou na mãe e tal, que na realidade, acho que pela posição das armas ali, tinha uma terceira pessoa, matou a mãe com 3 tiros nas costas, entendeu? E o cara era destro e estava com a arma na mão esquerda, sabe? Então, todo um mistério da hora. Todo um mistério. O que a gente tem que pensar nisso? A família é riquíssima, não sobrou ninguém. Para onde foi esse dinheiro? Então, quem que era o próximo a receber a herança, né? Quem que é? Morre o pai e a mãe, os filhos, quem que vai? Quem que é? Os sobrinhos, depois os tios, sabe, cara? Tem uma hierarquia de herança aí que aquela história é muito mal contada, né? Sim. E voltando aí, na hora de você abordar o personagem, você tem que ter muita simpatia. Por exemplo, hoje em dia, para mim é mais fácil, por causa... Eu já mostro a minha capivara, você entendeu? Vamos falar quando eu vou entrevistar uma pessoa, já mostro a minha capivara, sabe? Então, primeiramente, se eu conseguir o WhatsApp do cara, alguma pessoa muito importante para o cara me indicou, sabe? Meu nome é Marcelo, sou cineasta, fiz filme tal, ganhei tantos prêmios, já mostro minha capivara inteira lá, e o cara, esse cara é sério. O cara é bom? Então, não digo bom, né? Mas, pelo menos sério, né? Pelo menos sério. Tipo, responsável. Esse cara não é um fã, não vai ficar me enchendo o saco, sabe? Então tem que ter isso. E outra coisa, você tem que ter uma simpatia, você tem que fazer o cara confiar em você, sabe? Tanto é para um dos entrevistados da Trilha dos Ratos, eu mandei até para o alemão, a família dele ia ser prejudicada, mandei para o Abel Basti, mandei para o Jorge Rubiani, mesmo depois que eles tinham assinado a autorização, eu falei,
é isso? Historicamente estou certo? Você está tá se vendo bem no documentário? Então, aí, Jorge, gostei muito, tal. Muda só essa... Eles me dão um toque na montagem, isso é muito bacana. Ele falou, uma coisa que o Jorge que o Abel Basti falou para mim, ele falou, não coloca o Juan Perón, que era o presidente argentino, como ditador, que estava lá na legenda, Juan Perón, ditador argentino, coloca ele como presidente porque ele foi eleito pelo povo, então ele não era ditador, ele foi eleito democraticamente. Ditador é aquele que toma o poder, né? Aquele que Sim. É meu aqui e sai fora, né? Então você tem que ter uma abordagem para você chegar nos personagens. Lógico, já tomei muito não, já me xingaram, já me cobraram para fazer entrevista. Ô, louco. Um argentino me cobrou, falei, cara, aqui no Brasil ele falou, a gente precisa ver nossos honorários. Eu falei, aqui no Brasil é proibido você cobrar para documentário, porque dá a impressão que eu tô te pagando e você vai estar falando o que eu quiser. Exatamente. Então é antiético. Eu tentei explicar para ele. Ele falou, não, você vai ganhar dinheiro com o meu trabalho. O cara mandou um e-mail super mal educado. Super mal educado lá, mano. Super bem, mal educado mesmo, cara. Eu falei assim, aí eu contei até 10. Né? Aí eu contei até 10. Eu falei, desculpa te incomodar. Muito, como eu falo, nosso mundinho é muito pequeno, né? Muito obrigado, desculpe te incomodar e agradecido pela atenção. Mas o que eu queria falar para ele? Ele falou, mano, se eu fosse ganhar dinheiro com a tua entrevista, eu tava morrendo de fome, brother. Então Aí, eu perdi a entrevista desse cara, mas pelo outro lado eu entrevistei o Abel Basti. Olha que coisa. É muito mais conhecido do que ele, o cara foi super gente boa. Não cobrou, sabe? Você sabe? E foi por intermédio você vê que as boas relações foi por intermédio de uma amiga minha, sabe? A Ivana, que está traduzindo o livro dele para o português, e aí ela fez o meio de campo lá para mim, sabe? Então, e o cara foi super gente fina, super bacana, sabe? Como o Marcelo Garcia, escritor argentino, como o Jorge Rubiani, sabe? Muito gente, como o Andrés Colman Gutierrez, que é lançou o livro Mengele em Paraguai, que foi muito gente boa comigo. Então você vai fazendo uma moral entre os entrevistados. Assim, sabe? Tanto é que eu recebi um convite para fazer esse documentário, eu não posso falar, através desses documentários que eu fiz. Eu não posso falar desse documentário novo, porque talvez se eu falar, eu vou perder. Não, talvez se eu falar, eu vou perder algumas entrevistas, entendeu? Ah, tá, entendo. Tipo assim, tá no processo de criar ainda, não tá no pós-produção, ainda tá na linha. Tipo assim, se eu falar, estou fazendo documentário e tal, melhor deixar quieto. Algumas pessoas podem ficar enciumadas e... Então é melhor... a tática que eu estou usando, isso aí serve para vocês. A tática que eu estou usando é o seguinte, eu vou entrevistar os mais prestigiados primeiro, entende? As pessoas que são mais conhecidas, que têm mais respeito no mercado, para depois entrevistar as outras pessoas, não que não tenham respeito, assim, mas as pessoas vão ver a minha credibilidade, falam, pô, o cara entrevistou fulano de tal, pô, olha quem tá no documentário do cara, eu não vou querer estar junto. Então essa é uma tática que eu até falo para quem tá produzindo audiovisual, produzindo documentário, é uma tática boa. Pô, você vai lá, você entrevistou o Barack Obama, pô, eu vou querer estar também. Sabe? É lógico. Olha que o cara entrevistou entrevistou o Lula, entrevistou o fulano de tal. Então eu quero estar com ele, eu quero estar nesse documentário também. Então, então, infelizmente pode ser até preconceito. Você entrevistou o Zé da Esquina. O cara vai, quem você entrevistou? O Zé da Esquina. Então tô fora. Então vou começar a divulgar esse documentário quando eu tiver mais pessoas de prestígio, mais material. Aí eu vou chegar nesse lado B, né, das pessoas que talvez eu tenha mais dificuldade de entrevistar depois. É uma ótima tática, na verdade. Faz super sentido, porque às vezes a pessoa procura isso mesmo, né? Era até isso que a gente ia te perguntar agora para finalizar, sobre
as dicas que você teria, assim, para o pessoal que está começando, assim, no audiovisual, principalmente documentário, né, que é o que você curte bastante fazer e tal. Eu queria que você desse algumas dicas para a gente estar finalizando agora. Muito amor, gente. Muito amor pelo que faz. Ó, só tem um mercado de audiovisual, principalmente na área de cinema, essas coisas, só tem na Índia e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem nem mercado nem para música, nem para cinema. Isso aqui é... Quem faz música e faz cinema e faz audiovisual aqui no Brasil são guerreiros. Então, a dica que eu tenho, sempre fiquem próximo das pessoas que fazem aquilo que você gosta. Você é músico, fica próximo de músico. Você é cineasta, fica próximo de cineasta. E façam aquilo que estão no coração de vocês, porque o lapso de tempo da gente é muito rápido, né? Uhum. Onde eu comecei com 15 anos, já estou com 47, sabe? Passa muito rápido, o nosso lapso Nem de viu tempo passando. Nem viu, parece que foi no piscar de olhos, você entendeu? A vida é muito curta para a gente fazer o que a gente não gosta, sabe? Como você comer um pudim sem açúcar, né? Uhum. Aquela coisa mole dentro da boca e... Aquele troço sem gosto. Tem que ter um tempero. Então, fiquem próximo. Ter muito amor e perseverança. Muito amor e perseverança. Vocês vão passar anos para fazer seus projetos. Uhum. Mas quando o projeto dá certo, é muito bacana. Então deve ser incrível ver você, desde onde você começou e hoje, tantos prêmios, tantos prestígios, tantas coisas legais que você conquistou. Deve dar um orgulho imenso, assim, né? Com certeza, com certeza. Esse ano eu ganhei um prêmio lá em Hollywood. Melhor filme. Nada mal com um cara de Diadema, sabe? Quem diria, né? Quem diria? Terrinha, ABCD. ABCD, Diadema, ABCD lá embaixo, D ainda, né? Mas uma Parabéns, cidade... viu? Obrigado. É uma cidade maravilhosa, mas que tem muita história para contar. Então, o que a gente tem que fazer? Por exemplo, o que eu me vejo como cineasta? Eu tenho que inspirar as pessoas, sabe? Inspirar essa molecada a fazer como eu, sabe? Eu era aquele moleque da periferia, cheio de sonhos, entendeu? Então, tem um monte de moleque da periferia com um monte de sonho, que o moleque pode ir para droga, pode querer roubar. Eu tive essa oportunidade, sabe? Eu tinha um monte de amigo que morreu, que virou ladrão, não sei o que. Então, o que eu quero fazer? Eu quero inspirar essa molecada, ao invés de ir para uma coisa errada, e fazer um filme, ou montar uma banda, ou ser ator, sabe? Então, a gente tem que... Os filmes que eu faço é para inspirar essa molecada a saber que tem uma outra alternativa e que eles podem brilhar, não só para Diadema, não só para São Paulo, para o Espírito Santo, como para o Brasil, como para o mundo. Para o mundo, né? Esses dias meu filme foi assistido lá na Austrália, por um dos alunos meus assistiu meu filme lá na Austrália. Isso é muito bacana, sabe? Então Sim. Vamos produzir. Né? Vamos produzir. Sabe? Vai produzir filme. O celular, hoje em dia está muito mais fácil. O celular, um monte de coisa. Vamos produzir filme, vamos... Então, hoje dá para fazer muita coisa. A gente tem muita oportunidade para... Sim, com certeza. Ferramenta, né? Nem oportunidade, ferramenta para a gente conseguir fazer o que a gente quer. Hoje a ferramenta está na palma da nossa mão. Entendeu? Sim. No nosso celular, a gente faz o que a gente quiser. Então, Marcelo, o papo tá muito bom. Muito bom. Só que a gente vai ter que finalizar aqui do nosso tempo, infelizmente. E eu queria agradecer muito pelas suas palavras. Ainda mais nesse final, foi muito, muito bonito que você falou, de inspirar os jovens. E é isso. Se você de falar alguma última coisa, assim, pra gente já finalizar. Quer mandar um beijo pro Rui? Com certeza, o Rui principalmente. Um beijão, tá? E queria agradecer a vocês pelo convite e ano que vem estarei com um novo filme, A Trilha dos Ratos, né? Uhum. E assistam Eldorado Mengele Vivo ou Morto, que está na plataforma NetNow, está no Amazon Prime Video e Apple TV e várias outras plataformas. E vamos botar o audiovisual, vamos dar rec nas câmeras e com foco é muito melhor.